Sejam bem-vindos, pessoal, à nossa aula de Internet das Coisas de hoje, que vai ser sobre um dispositivo que é muito prático para a gente desenvolver sistemas embarcados. Vocês conseguem ver minha tela já aí? Massa! Essa aqui é a aula de hoje, pessoal, e vocês podem acessar aí pelo link bit.ly.com/IoT com Arduino. Vocês podem acompanhar, eu vou colocar esse link bem aqui no chat. Me apresentando um pouquinho rapidamente, pessoal, para quem não me conhece, eu sou professor da UBTEC TI, eu leciono nos cursos de SPI, de GTI, de redes e de ciência da computação. Sou especialista em hardware, então tenho muita experiência com o desenvolvimento de hardware, muita experiência com software também, engenharia de software. Para ser bons programadores, precisamos entender bem o hardware. Sou professor das disciplinas de arquitetura, de todos os cursos, sistemas digitais, para os cursos que tem, né, ciência da computação, por exemplo, e também das disciplinas de programação, de introdução à programação, C, Python e Shell. E eu trouxe para vocês aqui uma aula que eu trago como exemplo prático na minha disciplina de organização e arquitetura de computadores. Quando a gente vai praticar os conhecimentos de arquitetura em um computador muito simples, que é o Arduino. O Arduino, ele tem a mesma organização de um computador, pessoal. Ele também tem memória RAM, mas a memória RAM dele é bem pequenininha, coisa de 32K bytes de memória RAM. É bem miudinha mesmo. Também tem processador e também tem uma memóriazinha que funciona como um disco. Uma memória que não perde informação quando não tem energia. E tudo isso que eu falei, o disco, a memória RAM, o processador, se encontra aqui, ó, nesse chipzinho, que é o chip controlador. Aqui a gente tem o LED de energia, um LED de usuário que a gente pode acender, desligar quando a gente quiser. Nesse exemplo aqui, a gente já tem um programa funcionando nessa placa. Mas qual é a diferença deste computador, que ele é um computador, para o nosso computador normal? Nosso computador de uso pessoal, ele é multipropósito. Nós podemos ter editor de texto, instalar software, fazer edição de vídeo, ver vídeo. É um computador de propósito geral, nosso computador pessoal. O Arduino, ele é um computador de propósito específico. Nele só executa um programa. Toda vez que liga, esse programa fica executando repetitivamente. E esse programa nós podemos construir. E é na aula de hoje que a gente vai fazer isso. Qual é a motivação? Na década de 90, aconteceu uma grande revolução nas gerações de computadores, que foi o surgimento da internet. Com a internet, todos os computadores podem se comunicar. Então, nós não necessariamente precisamos ter um computador com superprocessamento. Nós podemos solicitar esse processamento a um outro computador que esteja na rede e recebemos só o resultado. É assim, por exemplo, com cálculo de rota, que acontece no Uber, no Waze, Google Maps. Rota exige muito processamento e não daria muito certo para fazer no nosso celular, por exemplo, que já é muito potente, mas não ia ser tão rápido.
Então, na internet, nós enviamos o ponto de partida e o ponto de chegada para um supercomputador que está executando esse algoritmo de rota. E esse computador retorna para o nosso celular, que tem bem menos capacidade de processamento, e nós recebemos o resultado. Então, nós, com dispositivos que não são muito potentes, muito desempenho computacional, porém ligado em rede, nós temos acesso a processamento de alto desempenho, comunicando com um computador que tenha alto desempenho. Isso fez com que surgisse a possibilidade da gente conectar qualquer coisa na internet e usar dispositivos para controlar qualquer coisa. E se ele estiver conectado na internet a gente pode controlar qualquer coisa. E o Arduino, ele também vem com uma opção para a gente conectá-lo na internet. E aí a gente pode ter um computadorzinho de 32K de RAM, em torno de 200, 300 MHz de velocidade de processador, capacidade bem diminuta, mas que conecta na internet. E que faz pequenos controles que a gente pode ter, que a gente pode ligar aqui nessas portas de expansão aqui, ó, nesses buraquinhos que a gente pode encaixar aqui, entradas e saídas. Eu posso ligar aqui, por exemplo, sensor de luminosidade, sensor de umidade, que são entradas de informação para o computador. Podemos ter também saídas, por exemplo, acender um LED, que a gente já tem um aqui pronto que a gente pode usar. Podemos conectar outros aqui também. Conectar um relé que pode ligar a energia, desligar, de alta tensão. Então a gente pode estar ligando e desligando coisas também. E o Arduino, ele não é considerado um computador completo, porque como falei, só tem um software rodando nele. Por isso que ele é chamado de sistema embarcado. É um sistema computacional que executa só um software. E hoje a gente vai aprender um pouquinho dessa ferramenta de desenvolvimento, que é muito prática, é muito simples para a gente estar testando sistemas e controladores. Controlador de casa, controlador... Qualquer sistema que a gente queira automatizar, é muito bom, é muito fácil e prático trabalhar com Arduino. Antes, eu gostaria de perguntar aqui para vocês, nós temos aqui em torno de 9 participantes, 5 participantes, né, tirando eu, Larissa, nossos coordenadores. Eu queria saber de vocês, Walter, Tatiane, Manuel, Douglas, David, Belmiro, se vocês conhecem o Arduino, se viram falar, se já mexeram. Quem já conhece? Fiquem à vontade também, pessoal, para ligar o microfone para a gente estar conversando, tá bem? Ser uma área, uma aula interativa. Massa. A maioria só de ouvir falar, né? Muita gente confunde o Arduino e eu vou apresentar outras informações também sobre ele. Espero que hoje todos saibam o que é o Arduino. Massa, alguns já até fizeram. O que é o Arduino? É um computador. E o computador é o quê? Uma máquina que processa instruções. Essas instruções vão ser executadas no cérebro dele, que é um microprocessador. Não é um processador de propósito geral, é um processador que tem pouquinhas instruções. Por isso que ele é chamado de microprocessador. A diferença é que é muito barato, né? Todo computador tem pelo menos um microprocessador, que é o que faz o cálculo, a CPU. O Arduino nada mais é que um computador também, mas muito pequeno, configuração muito simples. Consequentemente também, pessoal, é muito barato. Alguns microprocessadores, como o ATmega,
que é o nome dos processadores da família Arduino, também são chamados de microcontroladores, que são microprocessadores que executam um software só. O Arduino, como eu falei, ele é uma excelente ferramenta de desenvolvimento. Então, ela vem com várias portas e a gente pode configurar como é que a gente vai ligar. Podemos ligar, por exemplo, uma saída de texto numa tela. Essa tela a gente pode comprar AliExpress, nos sites online. Aqui no Brasil também vários fabricantes, vários vendedores têm. Podemos ligar um botão, por exemplo, e aí a gente pode estar testando nosso sistema, nossa automação, sem precisar comprar muito equipamento e fica reaproveitando também. Foi criado em 2005 por pesquisadores, a maioria da Itália, pessoal. O Arduino é italiano. O objetivo era criar um dispositivo que fosse barato, funcional e fácil de programar, até para ensino também, de forma acessível para amadores, quem quer aprender a lidar com programação, com automação. Além disso, o Arduino ele é um hardware livre, como o Linux também. Qualquer pessoa pode montar, fazer personalização, modificar e criar o seu próprio sistema. Depois, se você quiser criar um produto mesmo, colocar uma linha de produção, você pode utilizar a tecnologia do Arduino e comprar somente esse processadorzinho deles, ó, e construir a sua própria placa. Então, é muito prático. Você não precisa construir a placa definitiva. Só com o Arduino você pode testar para ver se a sua ideia dá certo, com baixíssimo custo para estar fazendo esse teste. Existem vários modelos de Arduino. Esse é um outro diferente. É o ATmega. Todos eles têm processadores Atmel, que é o nome da fabricante italiana. E a gente conecta ela em uma IDE. Para quem já desenvolve, já utiliza IDEs, quem programa. Uma IDE é um editor de texto que a gente pode escrever nosso código de programação, nosso programa, e na IDE também a gente pode executar. Perdão. A gente pode executar o nosso software também, que a gente desenvolveu. E o Arduino já traz uma IDE pronta, que você escreve o programa e ela já vai gravar no seu Arduino via cabo USB. E aí, quando você ligar o seu Arduino, ele já vai ficar executando o seu programa. Então, é bem prático programar e manipular. Essa aqui é uma placa Arduino Uno. Tem vários modelos de Arduino. Essa Uno é uma das mais simples. Essa daqui, outra, ó, se vocês perceberem, ela tem mais entradas e saídas. Tá vendo? O processador dela é mais potente, tem mais memória também. Tem vários Arduinos. Se você for fazer um programa muito grande, você pode ser que necessite de uma placa maior como essa. E quais são as características que a gente consegue ver na placa aqui, para vocês identificarem a ponto? Esse aqui é um botão de reset. A gente pode apertar para o programa recomeçar tudo de novo. Ele vai religar. Temos a porta USB aqui na 2, onde a gente liga para fazer a programação, escrever o nosso programa aqui dentro. E alguns modelos, a porta USB também vai servir de energia, certo, pessoal? Temos também a entrada de alimentação nesse modelo aqui. Já tem uma entrada só para você alimentar. Quando você liga, ele já vai ficar executando o programa que tem salvo. E o chip de comunicação USB é esse 4 aqui. Ele que faz a tradução USB para o microprocessador. E um cristal de 16 MHz. Olha só, 16 MHz. 16 MHz, pessoal. Nossos celulares têm 2, 3 GHz.
Então, é um computadorzinho muito simples para fazer tarefas muito simples, consequentemente, muito barato e economiza muita energia, baixíssimo consumo energético. Temos entradas e saídas de dados aqui no 6. Cada entrada aqui é numerada, se vocês observarem. Temos entradas tanto analógicas como digitais. A exemplo, por exemplo, o botão de liga e desliga, ou liga ou desliga. É uma entrada digital. Um sensor de umidade, que a gente pode ter uma intensidade muito baixa de umidade, uma umidade intermediária, uma umidade muito alta, umidade ou então luminosidade, seriam sensores de entrada analógicos, que a gente tem intensidade. Também temos tanto entrada como saída analógica no Arduino, que são esses PWM, chamado PWM. Que nas portas aqui, se vocês observarem, a gente tem um número, ou então um número com um tiozinho do lado, vocês estão vendo? O número 6, por exemplo, o número 5. Essas são entradas ou saídas analógicas. Só o 8, por exemplo, não tem esse tiozinho, ele é digital, entrada ou saída digital. Temos outros pinos de comunicação aqui no 7, para dispositivos externos, comunicação serial. E temos um LED, que é ligado no pino 13, que é esse pino aqui, ó. Esse pino aqui, se a gente ligar ele, dizer que é uma saída e mandar um para ele acender, se tiver alguma coisa ligada no 13, vai acender. Também vai acender esse LED 8 aqui, que é o LED que está piscando lá no início da apresentação. Que é um LED que a gente tem já para não precisar ligar nada, o Arduino já traz esse LED para você testar. Tem LEDs de comunicação serial, quando está enviando ou recebendo informação serial, acendem esses dois outros LEDs aqui, aí a gente consegue enxergar se a comunicação está sendo feita. E o LED desliga e desliga, que é o 10, aqui, ó, o LED de energia. Temos também um processador, microcontrolador ATmega. Esse aqui no Arduino Uno é o ATmega 328. A gente pode até procurar as configurações desse processador ATmega 328. A gente tem como comprar ele também, somente o processador. Ele tem 8 bits. Nossos computadores, até celulares, hoje, tem 64 bits. Tem 32K de memória flash, que é a memória de armazenamento. Seria o disco dele, o HD. É 32K. Vejam que é muito pequeno. Mas tudo isso, o processador, a memória de trabalho, que é a RAM, e a memória de disco, que é uma flash, todas elas ficam dentro do ATmega, ó, que podemos comprar isolado, aqui a R$ 20, R$ 10 no AliExpress, ou comprar o Arduino completo já pronto. Temos outros modelos de Arduino que ele está até mostrando aqui, o Arduino Nano, que ele é bem menorzinho ainda, tem menos portas e tem menos processamento também. Aqui é o mesmo processador, mas bem pequenininho, para a gente fazer um dispositivo bem pequenininho, portátil. O Arduino é massa por conta disso. Energia aqui no 12, que é a barra de expansão de energia, que a gente pode ligar ground, energia para outros dispositivos direto. E como é que a gente programa nele? Um programa de computador ou software é uma sequência de instruções. Cada tipo de microprocessador, ele vai ter o conjunto de instruções que o fabricante implementou naquele processador. Seria o idioma do processador, as atividades que ele faz. Também é chamado isso de linguagem de máquina.
que é a linguagem que o processador compreende. No Arduino, que é um sistema embarcado, um dispositivo computacional que só tem um software, ele roda esse programa repetitivamente. Por isso que esse programa que é único, que executa nos sistemas embarcados, também é chamado de firmware. Firmware é o software do sistema embarcado. E hoje nós vamos construir o nosso primeiro firmware, nosso primeiro software embarcado. Aqui eu tenho o Nano, que eu mostrei para vocês. A energia dele e a programação é só na USB, padrão mini USB. Vejam aqui que ele é muito pequenininho, gente. Tem um botãozinho, tem uns LEDs aqui e as expansões. Linguagem de máquina é a única linguagem que o processador entende. É por isso que a gente utiliza linguagens de programação, que a linguagem de máquina vai depender de cada fabricante. Mas as linguagens de programação trazem formas de escrever, trazem estruturas de programação como repetição, decisão. Se então faça isso, caso contrário, faça aquilo outro. Repita enquanto isso aqui estiver acontecendo. São estruturas de programação que são traduzidas para a linguagem de máquina no processo conhecido como compilação. Aquele texto que a gente escreve, o processador não entende. Ele entende a linguagem de máquina, que é 0101, é tudo em binário. E aí o compilador que vai fazer essa tradução. E as IDEs, elas já trazem um compilador pronto. Por isso que a IDE é um ambiente integrado de edição e escrita de código, compilação, tradução para a linguagem de máquina e execução. A gente faz tudo isso na IDE. E o Arduino já tem uma IDE já. E aí, para facilitar a utilização do Arduino, foi feito a linguagem de Arduino própria, porém baseada em uma linguagem que é muito difundida já, existem há mais de 30 anos, e até hoje está no top 3 das linguagens mais utilizadas no mundo, que é a linguagem C, C++. O Arduino é baseado em C. Não é C, pessoal. Muita gente fala que é C. Não é C. É uma linguagem baseada em C. Então a gente vai ter a mesma estrutura de if, else, de loop, de declaração de variável, de conta, multiplicação, soma. É a mesma forma de C. Mas a gente não pode importar todas as bibliotecas de C que a gente tem, porque ele não é C. Ele não tem, por exemplo, o main do C, que é a função principal. Ele também não tem, porque não é C. Ele é baseado em C. Novamente, deixa eu perguntar mais uma coisa para vocês. Todo mundo aqui já sabe programar em alguma linguagem? Walter, Tatiane, Manuel, Douglas, Davi, Belmiro. Todo mundo já sabe alguma coisa? Já sabe if, else, que são as estruturas de decisão, as estruturas de repetição, while, for, massa. Massa, David. Então, vocês aprenderam com a linguagem C comigo ou foi Python? Alguém já desenvolveu em C? Já conhece C? Se vocês já entendem essas estruturas de programação, de decisão, vocês vão ver como é bem simples, vai ser bem fácil vocês programarem aqui. Por fim, para a gente converter o programa escrito na linguagem de máquina, como eu falei, a gente usa o compilador. A ação de converter o programa para a linguagem de máquina é a compilação. Essa aqui é a ideia do Arduino, pessoal.
a gente pode editar aqui, ó, o texto e clicar nesse botão aqui para ele gravar na nossa placa. Esse código aqui que eu estou mostrando para vocês é o código que está rodando nesse Arduino aqui da página inicial. Ó. Ele acende por 1 segundo e apaga por 1 segundo. Acende, apaga, acende e apaga. Observem como é que é esse código, pessoal. Não sei se dá para vocês verem aí bem. A gente tem, em todo o programa do Arduino, duas funções principais. A gente pode construir a nossa própria função, mas o Arduino tem que ter essas duas, que é o setup e o loop. O setup é as configurações que a gente vai definir no Arduino. Ele tem portas que podem funcionar como entrada ou saída. Se a gente for usar alguma, a gente precisa dizer aqui na função setup qual é o pino que a gente vai usar, se ele é entrada ou saída. Aqui eu peguei o pin mode LED built-in, que é o LED já que vem na placa, que é o número 13. Poderia só colocar aqui o número 13 e dizer que ele é uma saída. Essa função vai ser a primeira que vai ser executada quando o Arduino liga, que ele vai se configurar. Depois, o Arduino vai ficar repetindo a função loop, que na função loop eu vou fazer uma escrita digital no meu botão, seria 13 aqui também, e vou dizer que o nível é alto, acende. Depois eu vou fazer um delay de 1 segundo, aqui é em milissegundos, certo? Então tenho uma pausa de 1 segundo, para depois eu escrever low, que seria desligar o LED número 13, que é o que vem dentro da placa. Por fim, para 1 segundo. Então, eu acendo, fico aceso 1 segundo, apago, fico apagado 1 segundo. Terminei minha função. Repito, porque o loop fica repetindo. Tranquilo aqui, pessoal? Essa é a estrutura básica do programa em Arduino. E para quem já conhece C, reparem, pessoal, não tem main. Arduino não é C, é baseado em C, certo? Para a gente compilar, a gente utiliza IDE, tem um compilador e ela também grava já no Arduino, especificamente essa IDE do Arduino, chama Arduino IDE. Quais os tipos de dados que a gente pode ter para a gente manipular nossos programas? Tem tipo booleano, que aceita verdadeiro ou falso. Aí aqui mais um parênteses. O C puro não tem tipo booleano, só o C++. Tem o caractere, tem o byte, tem o int. Nesse range aqui, reparem, é um range menor do que o nosso programa em C nos computadores pessoais, porque ele só tem 32 bits, tá bem? Então vai de menos 32.000 até 32.000. E a gente tem o valor unsigned int, para a gente utilizar somente valores inteiros. E aí a parte negativa pode ser também inteira, então a gente tem de 0 a 65.000. Temos também unsigned long, que seria um número maior de 32 bits. Então iria de 0 até 42 milhões. Um número muito grande aí que dá para a gente manipular nos nossos programas. Tem o float, ponto flutuante, né? Double também é ponto flutuante, mas com precisão maior. Então, se a gente estiver trabalhando com números muito pequenos, divisões que geram números muito pequenos, é interessante usar o double. E string, que o Arduino também já tem um tipo que trata texto. Resgatando C,
C não traz esse tipo string. A gente manipula texto em C como um vetor de caracteres, um array de caracteres. Mas o Arduino já traz string. Facilita ainda mais, né? E tem o tipo vazio, void. Não tem tipo. Quais operadores a gente pode ter? Atribuição, que é o igual, a gente viu antes. Operadores aritméticos, adição, mais, subtração, multiplicação, asterisco e divisão ao barra. O mesmo de C, o mesmo de Java, Python, é tudo igual. Temos também operadores lógicos. O I é dois S comerciais juntos. O OU são duas barras. Temos igualdade se um número é igual a outro, verdade ou falso. É dois iguais juntos. Também mesma coisa com C, com Java, com Python. Desigualdade e negação é somente o barra, gente. Faltou esse igual aqui, não tem não. Só exclamação, né? Mais que, menor que, maior igual, menor igual, semelhantemente a todas as outras linguagens modernas que a gente tem, porque todas essas linguagens de alto nível, C, Java, Python, todas elas são baseadas em C. C influenciou todas. C, gente, foi lançada em 1970. E aí influenciou todas as linguagens e as estruturas das linguagens modernas. E aqui a gente tem uma programação em Arduino mais detalhada. Aqui eu criei uma variável, que ela está global. Vejam. Int LED igual a 13 é o mesmo LED que está na placa colada, ou então aquela saída. Deixa eu voltar aqui novamente no primeiro slide. Ó. Aqui a gente tem o LED 13 aqui, ó. A entrada 13. O pino 13. Que é o mesmo desse LED aqui, certo? Então, se a gente quiser mexer em algum desses aqui, a gente escolhe pelo número. Aí eu defini o LED 13, que é ele que eu vou manipular. E aí, semelhantemente, no setup, ó, eu chamei pin mode, passei o meu LED, que é 13, e diz que ele é uma saída. Por fim, tem o desvio condicional também. Reparem aqui uma atribuição, né? Tem o desvio condicional, que seria o if, uma estrutura de decisão, que é a mesma coisa de Java, mesma coisa de C, C++. If bota uma condição entre parênteses, essa condição tem que resultar em verdade ou falso. Pode ter uma equação aqui dentro, certo? A vezes 2 igual a 4. É uma equação toda, porém o resultado tem que ser verdade ou falso. E o escopo a gente abre e fecha chaves, como em Java, como em C. Python a gente só arrasta, né? Só faz o espaçamento aqui, a indentação. A indentação não é importante, é somente a organização do código, não faz parte da estrutura do C, do Arduino. Então, esse espaçamento aqui é facultativo, mas é importante para a gente ter o nosso código organizado, né? E aí, vejam o que esse loop está fazendo aqui, pessoal. Tem uma variável global aqui externa, i igual a 0. Então, a gente está mudando o i aqui, ó, reparem, estou incrementando ele de 1, tem o operador mais também, operador menos. E aí a gente fica incrementando também esse valor aqui fora. Quando esse loop acabar, o meu valor i, eu continuo com ele guardado. E fico repetindo aqui. O que está sendo feito aqui? Eu acendo o LED, sustento ele por 1 segundo, apago o LED, ele vai ficar 1 segundo desligado e vou contar. Se o i for 3, não é. O i é 0, incrementei, i é 1, então parei. O i não é 3. E aí eu acendo, espero 1 segundo, apago, 1 segundo. O i agora vai ser 2.
2 não é igual a 3, então eu volto. Repito de novo. Acendo, sustento, apago, sustento. Agora o I é 3. Se o I for 3, eu vou esperar ainda mais 5 segundos. Então ele está piscando 3 vezes e para. Pisca 3 vezes e para. Uma estrutura de decisão simples que a gente pode fazer no Arduino. Também tem o else. Tem o if e else aqui, num outro exemplo que eu posso estar fazendo. E também o loop for, pessoal, que vai ter a mesma estrutura do C, do Java. Primeiro a gente instancia, ponto e vírgula, que é o primeiro valor que vai ser assumido nesse loop. Depois o condicional, uma equação que tem que resultar em verdade ou falso. Se for verdade, eu vou executar esse loop. E aí eu executo esse if, else. Quando eu termino, eu faço a atualização, que é essa outra atribuição aqui, que no caso é atualizar o i. Tranquilo, pessoal, com relação às estruturas de repetição, de decisão, todos já conhecem? Tranquilo, né? Aí a gente tem, perdão, o switch, que é um condicional que vai avaliar várias condições. O Python não tem switch. O Java tem, o C tem. Ou, aliás, o Python tem switch também, né? Mas se chama de outro nome. Tenho também a repetição while, que é a repetição só com uma condição só, né? Que a gente pode ter aqui, ó. Esse programa aqui está fazendo a mesma coisa do anterior lá com o for, pessoal. Reparem, i é igual a 0. I é menor que 3? Sim. Acende o LED, sustenta um segundo, apaga o LED, sustenta um segundo e incrementa i. Antes estava i mais, que é igual a i mais 1. Mesma coisa. E aí, repito, i agora é 1, né? 1 é menor que 3? Sim. Então, repita. Pisca e é 2 agora. É menor que 3? Sim. Então, acende, apaga e é 3. É menor que 3? Não. Então, eu vou esperar por 5 segundos. Então, ele acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga e fica parado. Acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga e fica parado. É o mesmo código usando for. Vejam aqui o exemplo do for. Mesmo código também. Quais são as funções que a gente pode ter no Arduino que ele já tem pronta? Principal é setup. Temos que definir setup e dizer quais são as portas que a gente está usando, se é entrada ou saída. Posso construir uma função. Posso construir aqui ó, um int soma, definir quais são as entradas, os parâmetros e definir o retorno. A gente pode construir funções também. Nossas próprias funções para a gente ter nosso código organizado. E o Arduino já traz algumas funções prontas, pessoal, que são essas daqui que eu listei todas para vocês. Uma que a gente acabou de ver foi o Pinmode. Ó. Clicando aqui, vai abrir a documentação do Arduino, certo? Que já traz aqui o exemplo, como é que usa, e um exemplo de utilização. Vai definir o pino se é entrada ou saída, o Pinmode. E aí vocês podem ver todas as funções que o Arduino traz já, certo? Leitura digital, escrita digital, leitura analógica, escrita analógica. Tenho funções de áudio, de som, tone, pulse. Então a gente pode ligar caixas de som, ligar microfone. Temos funções de tempo. A gente está utilizando o delay microseconds em milissegundos. Temos funções de matemática já, máximo, mínimo, potência, são funções já prontas. Clicando aqui, por exemplo, ó, na potência, ele já vai me dizer como é que usa base, expoente, aqui um exemplo.
E funções de trigonometria também, funções avançadas de matemática e funções de caracteres, ASCII, dígito. Temos vários aí funções já prontas no Arduino que a gente pode chamar, certo? São essas funções que o conjunto de instruções do Arduino já executa, já tem pronto. Temos outros também, se a gente quiser gerar números aleatórios, já tem. Se a gente quiser manipular bit a bit, nossas informações, interrupções externas, como serial, até mouse e teclado, ó, a gente pode ter. A Arduino é bem completa, é bem interessante. E nós podemos ligar LCD também. A gente pode incluir essa biblioteca que existe para Arduino para manipular LCD, aquele LCD que estava lá na tela que eu mostrei para vocês no início. Ela apresenta várias classes já prontas que a gente pode iniciar, instanciar e manipular. Aqui, por exemplo, vai depender também do tamanho da nossa placa, né? Tem uns que são maiores, tem mais caracteres. Aí aqui a gente define. As configurações tem também na documentação. Essa classe Liquid Crystal, ela vai criar uma variável para manipular a entrada que você tiver. E aí você vai ter que encaixar nos pinos correspondentes. E são bem baratinhas também essas placas para vocês estarem adicionando no Arduino de vocês e estarem gerando informação para o usuário, né? Fica bem legal. Temos outras bibliotecas, mas essa daqui, a de LCD, trouxe alguns exemplos de como utilizar. LCD.begin vai iniciar um LCD que tem 16 caracteres em 2 linhas. Esse é o LCD Begin. Podemos escrever um texto com um print. Somente assim, ó. E aí ele já vai escrever. E vamos praticar. Nem todo mundo tem Arduino e vocês não precisam ter Arduino. Como eu falei, o Arduino é uma ferramenta que se difundiu muito. Então tem muitos fabricantes, muitos serviços, sites que oferecem suporte para o Arduino. O Arduino, como é uma placa de expansão, uma placa de desenvolvimento, outros fabricantes fazem placas de expansão para a gente encaixar. E para a gente ter internet no Arduino, a gente pode encaixar uma placa de expansão para ligar uma rede, para ligar ele na internet. Olha essa aqui. A gente coloca o Wi-Fi, a gente coloca o chip de celular para a gente conectar o nosso Arduino na internet 3G, 4G. Imagina que legal. A mais comum é essa daqui, pessoal. Já vem com o kit pronto, o Arduino e a placa de expansão, que a gente encaixa por cima, tá vendo? E aí a gente pode ligar um cabo de rede e conectar ele na internet. Estando na internet, ele pode mandar informação e receber informação. E aí a gente pode ligar ele para controlar uma luz, uma irrigação, fazer um controle. Fiquem à vontade para perguntar aí mesmo, pessoal, certo? Então eu trouxe para vocês, para a gente exercitar, uma IDE que a gente vai programar e vai simular. Não precisa ter Arduino, ela vai simular online mesmo. Tem aqui uma atividade que eu coloquei, mas fica como exemplo. E o Tinkercad Circuits é o simulador de Arduino que a gente pode ligar coisas. Vamos iniciar uma edição aqui. Vocês podem estar entrando aí para testar, certo? É importante vocês já terem uma conta. Ele já faz link com o Google, com a senha do Google aí. Então vai ser prático para vocês estarem fazendo uma conta no Tinkercad. Espero que todos já tenham entrando aí. É um link aqui, certo? No Tinkercad Circuits. Vou colar para vocês também aqui. E aí ele
tem várias formas de circuitos aqui, de 3D, é uma plataforma bem ampla, certo? Mas entre em circuitos, e ele já traz alguns circuitos prontos, pessoal. É massa isso. Vamos entrar nesse daqui, por exemplo, que já traz um circuito pronto. Se vocês observarem, eu tenho um Arduino Uno e eu liguei um LED. Como é um LED, ele precisa de um resistor, certo? Para não queimar. E aí a gente já tem essa resistência pronta nesse circuito. Eu estou ligando no pino 9 aqui, ó, se vocês estão observando. Então, o 9 vai ser o pino de LED que a gente vai controlar essa luz aqui. Vamos editar isso e ver como é que está esse código. A gente pode construir o nosso circuito, ligar coisas e podemos editar o código. Vejam, eu posso botar botão, eu posso botar um interruptor deslizante, posso botar LED, resistor, bateria, motor de vibração. Imagina, se você bota o LED lá, aí se ele, esse sensor aqui, aí se você coloca o Arduino lá em uma caixa, em uma placa, se houver alguma movimentação, você vai conseguir enxergar com esse sensor. E o melhor é que você não precisa comprar esse sensor para você testar o seu programa, a sua ideia. A gente pode testar tudo aqui no Tinkercad antes de comprar mesmo. Temos de RGB, temos fotorresistor, que é um sensor de luminosidade. Tem o sensor de distância. Reparem, gente, a gente pode fazer um monte de coisas. Estão percebendo? Sensor de distância, chega alguém, acende uma luz. Tem vários tipos de sensores aqui que a gente pode estar ligando. O ligamento, a gente precisa ter um pouco de conhecimento de eletrônica. Mas como eu falei, como o Arduino é uma ferramenta muito difundida, principalmente no Instructables, tem muito projeto pronto já. Que eu vou estar compartilhando com vocês. De Arduino. Que vocês podem pegar e fazer a sua própria modificação. Por exemplo, Instables Arduino Garden Controller. Lembrando sempre em inglês, né, gente? Olha só. Tem um controlador já pronto de Arduino para controlar um jardim, uma irrigação. Olha que legal. Ele explica os requisitos, o que você vai precisar, resistor, diz tudo aqui, ó. É bem interessante, que é bem fácil. Conexão, aí já diz como é que vai ligar. Botou dentro de uma caixinha, ó. Colocou os sensores que vai ter ligado no sua irrigação. E traz todo o exemplo aqui. Até com código. E aí ele já mostra como montar, encaixar. Instructables tem muitos projetos prontos para vocês fazerem. Mas voltando aqui para o Tinkercad, o que eu quero mostrar para vocês é que, além disso, a gente pode montar o circuito eletrônico, nós também podemos programar o Arduino. Clicando aqui em código, tem um código já pronto desse programa. Ó. Define o pino 9 como saída. Define aqui a luminosidade, brightness, menor que 255. Escreve analógico. Olhe, no LED ele está escrevendo analógico, então é intensidade. Vai ficar fraquinho, vai ficar médio, vai ficar forte, que é de 0 a 255. E aí ele fica aqui aumentando, ó, a cada 30 segundos aumenta a intensidade. Depois, a cada 30 segundos, ele diminui a intensidade, trabalhando com analógico. Então, vendo o 9 aqui, tem um tiozinho analógico.
E aí vocês podem mudar. Eu vou mudar aqui para 50, para 100. Então ele vai acender bem devagarzinho, a intensidade vai aumentar, depois vai diminuir rápido. Vamos rodar esse código. Cliquem aqui em iniciar simulação. Ó, vejam, o LED está acendendo, ficando mais forte e apagou. Tem um delay aí por conta da internet, né? Mas ele está acendendo devagarzinho. Eu vou botar 100 e 100 aqui. Vou parar a simulação, escrever meu código novamente, iniciar a simulação. Ele vai acendendo, vai ficando mais forte, depois vai reduzindo intensidade até apagar. Uma saída analógica. Aí a gente faz analog write. Define o pino como saída. Vocês conseguiram rodar, executar aí algum exemplo, pessoal? No Tinkercad? Uma dica do Tinkercad, que é ótima também, é que a gente pode trabalhar com blocos. Deixa eu ver se ele mostra aqui. Tem que parar a simulação. Eu posso trabalhar com bloco, ó, de programação. E aí é interessante que a gente, mesmo sem saber programar, se vocês têm algum amigo que se interessa, a gente pode colocar aqui a programação por bloco. Ou então, bloco e texto. Ó, a gente edita aqui, conforme vai editando, a gente vai trabalhar aqui em milissegundos. Vou botar 100, 100, depois o delay. Aí eu posso, ó, reproduzir alto-falante, desativar alto-falante, já tem muita coisa já pronta. Aqui o que está sendo feito? Defino o pino 13, que é o pino de LED que já vem colada no Arduino. Acendo, espero por 100 milissegundos, apago, espero por 100 milissegundos. Então ele vai ficar só piscando. Vamos executar isso. Deixa eu tirar isso aqui, deixar só texto, para ficar visível a simulação. O LED 9 vai ficar apagado, que a gente não está utilizando ele, né? Só está utilizando o 13. Ó aqui, ó, ele está piscando, não sei se dá para vocês verem. Está muito rápido. Vou botar 100. Piscando, apagando. Piscando, apagando. E esse pino aqui, o 9, o pino interno, o Arduino, é o pino 13. Então eu posso arrastar aqui, ó, e ligar no 13. Aí esse LED também vai acender agora. Porque é o mesmo que vem colado. E aí podemos manipular também. O Arduino é uma ferramenta muito prática para a gente construir programas simples. Não é para construir nada complicado no Arduino, mas ele pode se comunicar com a internet. Então a gente pode pegar um sensor, mandar para um servidor na internet. Esse servidor pode enviar controle para o Arduino estar ligando coisa, desligando, fazendo automação, tudo na internet. E com um preço bem acessível. A gente tem um Arduino Nano, aquele pequenininho, e a gente pode estar construindo automações, controles, de uma maneira muito simples e muito prática. Vocês gostaram da aula, pessoal? Era isso que eu queria apresentar para vocês. Tem aqui um exemplo de uma atividade que eu passo na aula de arquitetura. E aqui o código do programa executando, que é o mesmo lá da inicial. E gostaria de saber de vocês, o que vocês acharam
É muito fácil, né, o Arduino. É diferente, pessoal. O Arduino não é um computador. Tem outros dispositivos de desenvolvimento embarcado que são bem mais potentes que o Arduino, como o Raspberry Pi. O Raspberry Pi, muitas pessoas confundem, nunca cometam essa gafe. Raspberry Pi, pessoal, é um sistema computacional completo. O processador dele é muito mais potente, é um processador ARM feito processador de celular. Você pode colocar um sistema operacional nele, ele precisa. E aí você pode botar Linux, pode botar Ubuntu nele. E se você tem um sistema operacional, você tem um computador completo. Você pode instalar programas, ele já pode acessar a internet, pode ligar, ele tem saída de vídeo já, mas ele é um computador completo. É muito mais caro comparado com o Arduino, que é só um microcontrolador. Essa é a diferença. Raspberry Pi, ou então a concorrente da China, que é um quarto do preço, é o Orange Pi, que também tem vários modelos, como o Raspberry, ó, tem um pequenininho, pessoal. Isso aqui custa $9, $6. Ele tem 512 de RAM, dá para colocar um Arduino, um Linux, já vem com Wi-Fi, com Bluetooth e com Ethernet aqui, ó, e com uma USB normal. E, menina, que potente. Mas não é um microcontrolador. Ele é um computador para construir dispositivos, construir sistemas embarcados, que a gente coloca um Linux. Arduino não tem sistema operacional. Arduino só tem um firmware, o programa que a gente constrói e que ele vai ficar repetindo indefinidamente. Se a gente tirar a energia, esse programa vai ficar salvo na memória flash aqui dele. Quando a gente liga, ele vai executar o setup e vai ficar repetindo. Não vai apagar, esse programa não vai deixar de funcionar. Para colocar outro programa, a gente precisa reprogramar. A gente vai perder o que tinha, só vai ter esse novo. Por isso que ele é só um microcontrolador. Tá bem? Alguém tem alguma dúvida, alguma curiosidade, pessoal? Gostaria de compartilhar? Eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, pessoal. Tem meu e-mail no início da aula, dos slides aqui. Meu e-mail. E aí, quem quiser dica de Arduino, de Raspberry, Orange Pi, pode entrar em contato. Eu tenho até alguns modelos de Orange Pi para vender, bem barato. Pra vocês estarem fazendo dispositivos embarcados. Dá para construir um servidor nele, executar programa, rodar um site. É bem massa. Para vocês estarem aprendendo Linux também nele. Encaixa no computador e fica com o Linux rodando, testando. É bem massa. Meu e-mail, vou botar aqui. E é isso, pessoal. Perdão o atraso aí, a gente demorou um pouquinho para começar. Agradeço a participação de vocês e um abraço. Parabéns pela participação aí no evento. Vamos fazer da nossa quarentena uma quarentena produtiva. Um abraço a todos, obrigado pela participação, pessoal. Parabéns aí pela participação. Pessoal, lembrando para entrar no link para obter o certificado. E valeu aí, professor. Foi muito boa o mini curso. Estamos de parabéns, a coordenação agradece, todo o pessoal. Foi muito bom. Obrigado, Larissa, pela intermediação e companhia aqui com a gente. E um bom evento aí para vocês, pessoal. Aproveitem. Um abraço. Tchau, tchau, professor. Nos vemos novamente durante o evento.